A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Bom, meu nome é Pamela e eu tô aqui para falar de Jesus para vocês. Quero contar um pouquinho nesse vídeo sobre minha experiência em relação à batalha espiritual, né? E aqui eu vou deixar alguns pontos, desde a minha infância até a minha vida adulta. E como você faz para saber se realmente está passando por uma batalha espiritual e como se proteger de uma batalha espiritual. Então eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final. Mas antes, compartilhe, comenta, se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha, porque você vai estar ajudando muita gente. Dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo importante e que outras pessoas necessitam ver. Então você vai estar me ajudando a evangelizar. Então compartilha aí, mas antes curta, comenta, fala aí uma paz do Senhor Jesus, um amém para mim e vamos nessa. Bom, quero deixar, primeiramente vamos iniciar com uma palavra. Em Efésios 6:11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possas revestir no dia mau, resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Aleluias. Glória a Deus. Bom, essa palavra fala sobre a armadura de Deus, né? Que precisamos nos revestir de toda a armadura vinda de Deus, né? Precisamos nos preparar para o dia mau, precisamos nos aproximar de Deus e fugir do diabo. E dessa forma, a gente estamos nos revestindo, nos preparando, nos protegendo das astúcias de Satanás. E fala também que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, né? Mas sim contra as coisas malignas que o espírito, né? Que o mundo espiritual nos cerca. Então vamos lá. Bom, aqui nesse vídeo hoje vou contar sobre a minha experiência sobre batalha espiritual, né? Como eu falei no início para vocês, vou iniciar falando da minha infância até a vida adulta. Desde pequenininha eu sempre tive um lado espiritual bem avançado, digamos assim, né? Avulsado, né? Porque com 4 anos minha mãe fala que eu já via algumas coisas espirituais. Eu tinha o tal chamado amigo imaginário, né? Que na verdade era um senhor que conversava comigo. Até hoje eu lembro dele como se fosse real. Ele tinha mais ou menos 1,80 m, cabelos meio castanho claro, um senhor de uns 46 anos a 50 anos por aí. E ali ele conversava comigo dia e noite. Minha mãe sempre ficava com medo, né? Porque falava, a Pamela tá vendo coisa que não existe, falava para minha avó. Essa menina tem algum problema, e na verdade já era ali umas experiências que eu tava tendo com o mundo espiritual. Acho que eu já tinha uma visão aberta em relação a isso, então por isso eu via o que os olhos carnais não conseguiam ver, né? Conforme eu fui crescendo, isso foi ficando bem mais aguçado, isso foi ficando bem mais forte. Eu ouvia, eu via vultos, eu via anjos, eu via demônios. Era uma visão aberta mesmo. As pessoas andavam e eu via o mundo espiritual aberto, demônios perseguindo essas pessoas, alguns, digamos, com roupas brancas, seguindo pessoas andando na rua, no ponto de ônibus. E no início eu tinha muito medo. No início eu tinha muito receio, eu pedia muito para Deus para tirar aquilo de mim. Mas conforme eu fui crescendo, eu tive meu primeiro emprego e comecei a me relacionar com outras pessoas.
E essas pessoas falavam para mim: Pamela, você é média, você tem que procurar uma casa, né, para onde você vai avançar esse seu dom, né, aonde você vai aprender a usar esse seu dom. Mas vamos, eu vou te apresentar. E só que para honra e glória do Senhor Jesus, ele nunca permitiu que isso acontecesse, né? Creio que se eu tivesse ido nestes lugares, e eu não sei como seria lá, mas não sei, eu sei que para Deus tudo ele tem um propósito para algo, né? Então ele nos deu, ele nos capacita, ele que estava permitindo com que eu visse o lado espiritual, né? O mundo espiritual. Então eu sei que ele tinha um propósito ali, por mais que eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, então eu sei que ele tinha um propósito ali, né? Mas graças a Deus não conseguiu me levar. Por mais que eu tinha muita vontade, lia livros espíritas, né? Eu gostava muito deste mundo, né? Desses temas de vida após a morte. Porque na minha cabeça, mesmo sem entender muito, achava que eram pessoas desencarnadas, achava que eram seres de luz, né? Só que conforme eu fui crescendo, estas minhas experiências começou a me afetar muito. Não só coisas boas, e assim como eu vi o mundo espiritual começou a me ver também. Na verdade, eu acho que ele sempre me via. Acontece que quando a gente tem um chamado, quando a gente tem algo que Deus, antes mesmo que nos formasse no ventre das nossas mães, ele já tem um propósito para cada um. Ele tem um chamado para cada um. Então, esta minha visão, meu dom de ver, já era algo que Deus estava já me preparando para o que ainda estava por vir. E para honra e glória do Senhor Jesus, ele sempre veio me direcionando a fazer a vontade dele. Por mais que sem experiência, mas ele foi me direcionando, me encaminhando, né? Me encaminhando, me dando ali um suporte. Filha, é por aqui, né? Conforme eu fui crescendo, começou a me incomodar muito. Já não era mais um sentimento bom. Não, muito pelo contrário. Eu virei como se fosse uma espécie de cavalo, né? Aqueles demônios, aquelas coisas malignas tomavam o meu corpo e faziam como se eu tivesse um dom de revelação, digamos assim. Mas na verdade era de adivinhação, né? E ali eu sempre que estava numa roda, eu revelava, né? Eu adivinhava, era usada ali pelos aqueles demônios a usar e a profetizar, não, mas a adivinhar o que iria acontecer. Um exemplo, tinha alguém grávida, eu falava, vai ser uma menina, vai se chamar assim, 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 assim. Se não estava grávida, você vai engravidar e vai acontecer isso, isso, isso. Se algo iria acontecer, eu via o que ia acontecer. Entendeu? Então eu falava para essa pessoa, vai acontecer isso em tal tempo e nessa ocasião. E acontecia. Simplesmente acontecia e ali aquilo foi ganhando força. Até que chegou um dia, numa festa de família, que eu simplesmente saí de mim. Totalmente o meu corpo foi dominado por aqueles demônios. E ali comecei a falar e a fazer coisas a qual eu não tinha mais controle daquilo que eu estava fazendo, que eu estava falando. E foi algo tão horrível que quando eu caí por mim, sabe, eu caí em si mesmo, eu pegava e falava, Senhor, credo, eu não quero mais, eu não consigo mais, tire isso de mim. E eu pedi para Deus, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. A palavra do Senhor fala, clame a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. E quando a gente clama, o Senhor ouve e Ele anuncia coisas grandes e firmes que não sabes. Eu pedi para Deus, Senhor, tira isso de mim, e Ele tirou. Ele tirou, eu fiquei um bom tempo sem ter essas experiências, porque querendo ou não, ali, aquele mundo sobrenatural estava me usando, eu não estava mais cumprindo aquilo que Deus
tinha para minha vida. Eu não estava fazendo aquilo que Deus tinha para minha vida, ainda mais porque eu não sabia qual era o propósito. Não buscava, não entendia. E para mim era algo bom até que começou a ser ruim, né? E afetar a minha vida e a vida das pessoas ao meu redor. Pedi para Deus tirar, para honra e glória do Senhor Jesus, Deus tirou. Eu não via mais, eu não ouvia mais. Mas conforme foi passando os anos, sempre tive um lado muito sensível. Eu não via mais o mundo aberto, mas eu tinha um lado sensível para as coisas sobrenaturais. E em uma situação na minha vida, a qual acho que foi o pontapé ali para Deus falar assim, Pamela, ó, chegou a hora de você cumprir o teu chamado. E ele me permitiu passar por situações espirituais assim que eu precisei me voltar a ele. Situações desagradáveis que estavam acontecendo ao meu redor. Uma pessoa da minha família começou a passar por uma espécie de batalha espiritual. Batalha mesmo espiritual, onde essa pessoa bebia e essa pessoa ela se transformava. Conforme foi passando o tempo, não só bebia e esquecia de algumas coisas, mas bebia, fazia algo e simplesmente não lembrava de nada, não era algumas coisas. E esse algo que essa pessoa fazia não era algo normal. Tá entendendo? Não era algo normal, era algo realmente assim que você falava assim, é impossível essa pessoa em sã consciência fazer algo dessa forma. Aí você vai falar pra mim, Pamela, mas bêbado não sabe o que tá fazendo, não tem consciência mesmo. Mas eu sabia que era algo espiritual. Porque a própria pessoa começava a falar com voz diferente. A voz ficava mais aguda. Outras situações ficava como se fosse de uma criança. Ria, como se fosse aquele existe um mirim. Ria, uma pessoa, um homem adulto, sabe, possuído, como se fosse uma criança. Essa pessoa ela começou a ver coisa, essa pessoa ela começou a gritar, como se algo estivesse pegando ela, a qual eu não via, eu não sabia o que estava ali ao derredor, o que estava ali ao redor, mas essa pessoa via. E a bebida fazia com que o lado dela aflorava para ver essas coisas. E eu vi ali que eu estava enfrentando uma batalha espiritual dentro da minha casa, dentro do meu lar. E que eu precisava me levantar, me posicionar. Que eu precisava estar ali para batalhar pela minha família. E conforme foi passando um tempo, só foi piorando. Até que chegou um momento que essa pessoa já estava vindo para cima da minha vida e da vida dos meus filhos. E eu falei, não, chega, eu não aceito isso na minha casa. Comecei a buscar o Senhor, falo que é permissão do Senhor, sim, porque quando você tem uma missão para o lado espiritual, para uma batalha espiritual, para o lado de intercessão, ele permite situações e coisas que se não fosse, jamais iria acontecer. Então, se você está passando por algo na tua vida, e essa batalha espiritual, e esse algo que você está passando, te leva a interceder por outras pessoas, possa ser que ali seja o seu chamado, que Deus está te capacitando, que Deus está te preparando para passar. Então ali eu comecei a buscar ao Senhor, comecei a pedir para o Senhor para me ajudar nessa situação, para me ajudar, comecei a frequentar a igreja, comecei a entender um pouco mais do lado espiritual e entender que a minha luta não era contra a carne e o sangue, mas sim contra o espírito maligno que estava ali na vida daquela pessoa. Comecei a interceder em oração, comecei a interceder em jejum, comecei a buscar através de oração o Espírito Santo de Deus para que pudesse me capacitar por aquilo tudo que eu estava passando. E ali eu comecei a interceder, comecei a orar, comecei a clamar e melhorou muito, muito tudo aquilo que eu estava passando. Igreja, irmãos, teve dias de jejum que eu acordava 3 horas da manhã para fazer oração. E eu via demônios saindo da vida dessa pessoa, do corpo dessa pessoa. Eu via demônios saindo do corpo dessa pessoa. Eu começava a repreender, ajoelhada ali, e começava a repreender, e começava a expulsar, e começava a falar, Senhor, tá repreendido em nome de Jesus, toda obra de macumbaria, todas as astutas do diabo, tudo que não provém do Senhor, Pai, vai caindo por terra em nome de Jesus. Vai saindo um por um, e ia saindo um por um. Vocês estão entendendo? Ia saindo um por um. Eu via. Teve uma noite
uma dessas madrugadas de batalha espiritual, que um demônio tão grande, de 2,10 metros mais ou menos, do tamanho da minha parede, ele se levantou contra mim. Eu via ele vindo da parede, vindo para cima de mim, e eu, tá repreendido em nome de Jesus. Tá repreendido em nome de Jesus, sai daqui, sai agora. Em uma dessas batalhas espirituais, a qual eu estava ali intercedendo por esta pessoa, eu estava sentado na minha cama e quando eu olhei na porta, tinha uma entidade de uns 2 metros, capa preta, um chapéu rodado, todo preto, sobretudo preto. E eu não olhava, não conseguia ver o rosto, mas tinha umas unhas gigantescas. E na hora que eu vi aquele demônio com o olho aberto, eu vi aquele demônio. Na hora eu levantei, senti aquele frio na barriga, aquela coisa ruim que a gente sente. Eu levantei e eu não aceitei aquilo. Eu levantei e falei, sai em nome de Jesus. Aqui você não tem vez, demônio. E comecei o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente não descansará, sabe? E eu comecei ali a clamar o Salmo 91, Salmo 23. Comecei ali no Salmo 18, comecei a repreender, a expulsar aquele demônio maligno da minha casa. Porque ele, de todo jeito, ele estava querendo dominar a vida daquela pessoa. Só que para a honra e glória do Senhor Jesus, ele me deu direcionamento, o ministério de batalha, de intercessão. E ali a gente aprende a batalhar espiritualmente, a lutar contra essas astúcias de Satanás, de espírito maligno. A gente precisa saber qual é a fonte. Por que tá vindo isso? Da onde tá vindo isso? Talvez é algo que veio da vida dele ali, não por ele, mas pelos pais. Tá entendendo? Pelo um pecado que veio da bisavó, da avó, do avô, não sei. É uma legalidade que Satanás tem contra as nossas vidas e que tem que ser quebrado, que precisa ser desfeito aqui na terra. E como que eu desfaço? É só a partir da confissão. Isso só é desfeito a partir da confissão dos seus pecados. Ai, Pamela, mas não sou eu. Não sou eu, é algo, sabe, meu pai era alcoólatra, ou minha avó era alcoólatra e deu uma legalidade ali para esses espíritos agir na minha vida. Então você tem que fazer assim um mapa de como era, quem eram seus avós, quem era a sua mãe, alguma dessas pessoas passou fez algum pecado contra o Senhor, quais são esses pecados. E você hoje quebrar esse ciclo que o diabo tem contra a sua vida. Porque se você não quebrar esse ciclo que o diabo tem contra a sua vida, a tua família, a tua casa, o teu bisneto. Então é hoje, a partir de você, que isso vai ser limpo. A partir de você que isso vai ser quebrado. E é preciso que você venha a se posicionar. Que você venha a se colocar de pé. Que você venha a guerrear contra essas astúcias de Satanás. Contra essas hostes do vil tentador, sabe? Você precisa se posicionar. Ai, Pamela, mas eu sou fraca, eu sou fraco, eu não tenho força, eu tenho medo. Não é você que luta essas batalhas, é Deus que guerreia por você. Ele jamais deixaria você passar pelo que você está passando se você não tivesse capacidade de passar. Capacidade de lutar contra. Então você tem. Às vezes a gente realmente não vê algo na gente. Eu mesmo não vejo. Só que eu sei que ele não me deu um espírito de temor. Ele também não te deu um espírito de temor. Ele nos deu um espírito de ousadia. E é nesse espírito de ousadia que a gente tem que lutar contra as astúcias de Satanás. Que a gente tem que batalhar pela nossa casa, pela nossa família, pelas pessoas que amamos, pelos nossos irmãos que estão aí padecendo de Satanás fazendo eles de fantoche. E a gente vendo e falando, ai, mas fazer o quê? Não, irmãos, você foi chamado. Você foi chamado para uma grande obra. Você foi chamado para que Deus viesse fazer a obra através da tua vida. E se você está passando por tal situação é porque Ele quer te usar, Ele quer te capacitar. Ele está te preparando para um tempo novo que vai chegar e vai chegar sobre a tua vida.
Desculpa, eu tive que pausar aqui, tava passando o homem do pão aqui. Como eu disse em outros vídeos, eu moro em comunidade, então é cachorro latindo, é moto passando, é perua buzinando, e é normal, né? Aqui não é um estúdio, é meu ambiente de trabalho, então é assim mesmo, mas vamos lá. Então, Deus tá te preparando para um tempo novo, que vai chegar na tua vida, tá entendendo? Deus sabe da tua capacidade, Ele sabe até onde você pode ir. Mas muitas vezes Satanás ele fala assim, não, eu vou fazer com que ela não acredite no chamado dela. Assim como ele fez com Jesus no deserto em Mateus 4. Jesus acabou de ser batizado por João Batista. E ali o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e repousou sobre o ombro de Jesus. E Deus falou, eis aqui pro filho amado. Ele tinha acabado, todo mundo viu, olha, eis aqui o meu filho amado. E o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto para ser tentado por Satanás. E quando Jesus sentiu fome depois de 40 dias, ele chegou lá e falou, ei, se é mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. E Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra vinda de Deus. Então, o que eu quero falar isso? Por que eu estou falando isso para vocês? É porque na tua fraqueza, naquele momento que você se sente pequenininho da casa, é ali que Deus está falando para você, eu te chamei para uma grande obra, eu te chamei para você trabalhar ali na libertação, para você interceder pela tua casa, interceder pela tua família. Mas sim, haverá situações em que o diabo vai olhar para tua cara e fazer você pensar que eu sou incapaz. E nas situações que ele vai fazer isso é justamente quando você se sentir mais fraca. Ele vai distorcer o chamado que Deus colocou na tua vida, fazer com que você tenha medo, fazer com que você tenha receio, fazer com você achar que aquilo é maior do que Deus. Mas Deus é soberano. Antes mesmo de você nascer, de você se formar no ventre da sua mãe, Ele já te chamou, Ele já sabia. Ele te formou para fazer o que você vai fazer, para cumprir o teu chamado nessa terra. Então não tema diante deles. Não tema. Não tema, seja como Pedro. Quando Pedro está ali naquele barco, ele vê Jesus vindo, eles veem e falam, é um fantasma. É um fantasma. E Jesus fala, não é um fantasma, sou eu. E ali quando eles falam, sou eu, Pedro com ousadia, sabe, com ousadia, ele fala, Senhor, você é o Senhor mesmo? Deixa que eu ande sobre as águas com o Senhor. E ele desceu do barco, mas ele só desceu do barco quando Jesus fala assim, então vem Pedro, caminhe sobre as águas, vem até mim. Então ele teve aquela ousadia de descer do barco e começar a dar os passos, só que no meio do caminho, eita, caiu aqui o negócio. Desculpa. Só que no meio do caminho, ele olhou a tempestade, ele olhou ali o levante, o vento e começou a afundar. Então que a gente possa sim ser como Pedro, não de no meio do caminho olhar a tempestade, mas de ter a ousadia de descer no barco e caminhar sobre as águas, de ter a ousadia de falar, Senhor, você é o Senhor mesmo, deixa que eu caminhe sobre as águas. Então fale com o Senhor hoje, fala, Senhor, sobre esse problema, sobre essa batalha, sobre essa luta que eu estou enfrentando, eu sei que o Senhor tem uma permissão sobre a minha vida. Mas se é o Senhor mesmo, me dê autoridade, me dê ousadia, para que eu possa cumprir o meu chamado, para que eu possa vir fazer a tua vontade. E assim como o Senhor me formou, Senhor, porque eu creio que eu possa cumprir e estar no centro da tua grande vontade, que é boa, perfeita e agradável. E você vai começar a cumprir o teu chamado para a vida, para a tua vida, o chamado que Deus tem para a tua vida. Você vai começar a caminhar sobre as águas e que você venha focar em Jesus e não nos problemas e não nos levante Satanás para te amedrontar. Então força, irmão, força, irmã. A batalha vem, você não está passando por essa batalha espiritual à toa, não tá. Deus está te preparando, está te capacitando para algo lá na frente. Não tema, não tema. Sua luta não é contra essa pessoa, não é contra a carne e o sangue, é contra as astúcias de Satanás. Porque muitas vezes Satanás vai levantar o seu irmão, vai levantar o seu filho, vai levantar o seu esposo, vai levantar a sua esposa contra você, vai levantar o seu chefe contra você, para tentar acusar ou agredir a tua vida,
prejudicar a tua vida, tirar a tua paz. Mas você tenha em mente que Deus, ele está com você, que você não está sozinho. Ele está preparando, ele está te capacitando a passar por tudo isso. Tá entendendo? E que você venha glorificar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e louvado diante de você. Diante de você, que você não está por aqui por acaso. Você não veio nesse vídeo por acaso. Você veio aqui porque você está passando por uma batalha espiritual. Esse levante, essa batalha que você está enfrentando não é maior do que o seu Deus. Se posiciona em oração, em jejum, em palavra. E comece a fazer aquilo que Deus já te formou para fazer. Que é ser usado por tudo aquilo, ser usado para fazer a vontade de Deus sobre a tua vida, tá bom? Eu quero deixar aqui, o vídeo vai ficar um pouco extenso, mas eu quero deixar aqui como saber se estou passando por uma batalha espiritual. Bom, tá tendo pensamentos que não condiz com os pensamentos que Deus tem sobre a tua vida, você tá passando por uma batalha espiritual. Pensamentos de culpa, de incapacidade, pensamentos de tristeza, de insegurança, de ansiedade, sintomas, sabe? Coração palpitando, vultos, tá vendo vultos. Você tá passando por uma batalha espiritual. Então, você precisa se posicionar em jejum e oração, tá? Eu vou fazer outro vídeo para esse não ficar tão extenso, especificando exatamente, tá? Quais são esses sintomas, como você saber realmente que tá passando por essa batalha espiritual. E o que fazer? O que fazer é isso que eu tô falando desde o começo do vídeo. Você precisa se posicionar, você precisa entender que Deus é maior do que o seu problema, você precisa entender que o seu chamado é fazer e cumprir a vontade do Pai. Entendeu? E o que Satanás vai querer fazer de toda forma com que você não cumpre aquilo que você já foi designada antes mesmo de nascer. Ou designado antes mesmo de nascer para fazer, tá bom? Ele vai querer parar seu ministério, ele vai querer fazer com que você se sinta incapaz, mas Deus já te deu vitória. Tá bom? Peço que curte, compartilhe. Quem já passou alguma experiência, comente aqui, que eu vou estar respondendo, eu respondo todos e eu vou fazer mais um vídeo, tá bom? Especificando exatamente como saber se você está passando por uma batalha espiritual. Irmãos, fiquem com Deus. Muito obrigada mesmo por assistir este vídeo até o final. Eu tô grata, sabe? Eu sou muito grata pela vida de cada um de vocês. E me ajude a evangelizar, tá bom? Compartilhando esse vídeo. Muito obrigada, fiquem com Deus.